Olá, meus caros, momento da pregação, por isso que vos fala Breno G, continuando a série de pregações do livro de Provérbios. Nessa edição nós vamos abordar o capítulo 22, versículo 1 em diante. Serão 29 versículos a serem comentados. Nessa edição nós teremos o momento dos apontamentos históricos. No entanto, vai ficar por último, porque eu estou vendo que eu estou perdendo muito tempo com os apontamentos históricos e, em contrapartida, não estou conseguindo em tempo hábil meditar o suficiente em cada versículo do livro de Provérbios. Vamos lá, capítulo 22, versículo 1 em diante. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Claro, mais digno é você ter boa reputação, credibilidade, você ser justo, você estar com o seu nome limpo, né? Não estar no SPC, no Serasa. Claro que existem exceções à regra, que até indevidamente seu nome vai parar no SPC Serasa, ou por conta de algum imprevisto, né? Isso Deus não vai imputar. Agora, o que Deus imputa é exatamente o sujeito não ter uma boa índole, ser um enganador ou um estelionatário, um sujeito que se vale das brechas da lei para lucrar e pouco se importando com as consequências advindas dos seus atos ilícitos. Então, o sujeito, a pessoa, o homem, a mulher, o cristão, a cristã, que tem o seu nome limpo, que tem boa fama, reputação, esse é um homem sábio, essa é uma mulher sábia. Esses são ricos, e principalmente aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, e também no livro das obras. Lá consta só obras boas, coisas ruins, maléficas, nos antecedentes criminais, lá não consta, nada consta, né? Só consta coisas boas, atos bons. Então veja só, meus caros, a importância de nós zelarmos pelo nosso nome, zelarmos pela nossa pessoa e principalmente no âmbito espiritual, zelar pela nossa reputação diante de Deus, pela nossa santidade, sem a qual não veremos Deus. E isso é o que Ele quer. Lembramos de Gideão, que era o coitadinho da tribo de Manassés, Manassés sendo a menor tribo de Israel, mas Deus o escolheu para derrotar os medianitas, porque ele era um varão valoroso diante de Deus, apesar de não ser para os homens. Nos céus ele tinha fama, na terra nenhuma. Isso vale para nós também, que às vezes nos abatemos pelo fato de achar que o que nós estamos fazendo não tem valor algum. O trabalho que nós estamos realizando não tem significado algum e muito menos recompensa. Pode não ter para o homem, mas para Deus vai ter. Você não tem fama, poder e dinheiro diante dos homens, mas diante de Deus, se você for temente a Ele, você tem. Você tem fama porque Ele lhe conhece como um servo. Você tem poder porque Ele dá poder para os seus servos expulsar toda a haste, toda a serpente do maligno, e não fará dano algum, expulsar os demônios, de curar os enfermos, fazer maravilhas, sinais. Ele concede seus dons sem arrependimento. E dinheiro, riqueza, sentido de riqueza também, riqueza intelectual, riqueza espiritual, principalmente, riqueza
material até mesmo, porque Deus é Deus. Por isso tememos a Ele, que a bênção será total em nossa vida. Então, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas, né? Mas vale o sujeito que, apesar de ser pobre, mas é fiel, é santo, é justo, não vai enganar, do que aquele que tem muitas riquezas com obras fraudulentas, enganando, matando, destruindo o seu semelhante para ficar rico, para acumular riquezas, terras, bens materiais, tudo perecível, enquanto que aquilo que não é imperecível, que não é perecível, que é incorruptível. E aí Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar bens, ganhar fama, ganhar poder, dinheiro nesse mundo, mas não ter diante de Deus, não adianta de nada. Foi tudo debalde, tudo em vão. O que vale é o nosso caráter. O que vale é a nossa sinceridade. Tem um preço ao Senhor. E Ele contempla. E Ele no momento certo há de nos galardoar. Porque Ele é galardoador dos que o buscam. Que o buscam servir. Que o buscam se santificar. Que o buscam para ter a sua presença real em sua vida, sua Shekinah, seu espírito. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro, claro, o favor imerecido que nós recebemos de Deus por intermédio de Jesus, não é mais válido do que o ouro, a riqueza, não é mais válido do que tudo aqui nessa terra que é perecível. Nós servimos ao Senhor. Não é mais melhor, não é ótimo, comparado a servir ao Deus Mamon, Deus da matéria, do dinheiro, já que a riqueza é Cristo, riqueza esta que é infalível, que é incorruptível, que é eterna. Aleluia. Meus caros, se nós tivermos a visão, a mentalidade de Ló, nós vamos perecer, ou se não perecer, ter sérias apoquentações, sofrimentos, aflições, como teve Ló, que perdeu, na realidade ele perdeu, né? Perdeu a sua casa, perdeu membros da sua família, teve um deságio, teve um prejuízo enorme por ter escolhido as campinas verdejantes do Rio Jordão, porque era bonita, porque agradou seus olhos, quando ele teve que decidir para ir para uma banda ou para outra, já que seu primo Abraão, se ele escolhesse A, ia para B, se ele escolhesse B, ele ia para A. E Abraão deixou Ló escolher, e ele escolheu aquilo que era mais bonito. Nós não podemos ir atrás daquilo que é bonito, que chama a nossa atenção, porque tudo que nos agrada nos engana, já diz o filósofo. Tomemos cuidado com isso. A riqueza é muito atraente, dá poder, dá fama, dá sucesso aqui, mas o que adianta você ter poder, fama e sucesso, mas não ter paz interior, não ter amigos verdadeiros, não ter uma esposa que realmente eu ame, ou um esposo, enfim, não ter sossego, não ter liberdade e tantas outras coisas mais. Pense bem, coloque na balança, veja qual que será mais vantajoso. Aqui está dizendo, né? Você é sábio, você vai entender de acordo com Salomão. Vai achar que o bom nome mais vale do que a riqueza, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Porque adianta você ter tudo e não ter nada na realidade, porque está endividado, porque fica com o pé atrás pelo fato de ter sido aquela riqueza fruto de fraude, fruto de roubo, fruto de matança, de destruição.
Na última edição nós falamos acerca da escravidão indígena e africana no período colonial, e nós vimos como os senhores do engenho, como os donos de capitanias procediam, né, visando o lucro. E numa das indagações de um dos índios foi interessante. Aí ele dizia: o que adianta um homem acumular riqueza? Que louco que ele é! Veja, se nós não dissermos isso, os cristãos as pedras clamarão. Aí, claro, conforme diz as profecias, muito tempo antes de Cristo. Veja só, os índios sabendo como de fato é viver, porque o que vale na vida é harmonia, é paz e é boa reputação. E tudo isso passa pelo desapego, não extremo, não exacerbado, mas o desapego moderado das coisas dessa vida, até porque tudo é passageiro. Não adianta a gente fazer, mas eu quero viver o aqui e agora, o que importa é aqui e agora. Eu quero viver bem, com qualidade, e nem que eu tenha que sujar o meu nome, nem que eu tenha que manchar minhas mãos de sangue, mas eu quero ser rico. Nem que eu tenha que passar por cima da outra pessoa, mas eu quero riqueza. Eu quero poder, fama e dinheiro. Saiba que tudo que o homem semear, ele vai colher, por mais que seja tardio ou tarde esse colhimento, mas uma hora vai colher. Não tem escapatória. E principalmente vai perder a salvação por conta de bobagem. Por exemplo, Jacó enganou Esaú para ter poder, fama e dinheiro, bênção do seu pai aqui na terra, e também dos céus, que dele veio a nação israelita. Só que ele foi enganado. O seu sogro teve sofrimentos por conta daquela decisão equivocada e ilícita. Saul, por conta da sua tolice, por uma necessidade que na realidade não era necessidade, era um anseio, aliás era um desejo apenas, que ele podia esperar um pouco mais, acabou trocando a sua primogenitura por um bocado de lentilhas. E quantos trocam o seu nome, a sua honradez, por um bocado de lentilhas, por uma boladinha de dinheiro, por uma festa, por uma orgia, coisas efêmeras. Vários exemplos, é só você pensar. Quantos que trocam, meus caros? E aquilo é até mesmo imutável, porque não tem mais vez, não tem mais como retornar, não tem caminho de volta. O sujeito troca aquilo que é mais valioso que ele tem por uma coisa tão efêmera, passageira, que não serve para nada. Depois ele fica se queixando, pois é, acabou-se com a sua honra, com a sua boa fama, reputação, por desejos mesquinhos e passageiros. Então tome muito cuidado, você que é cristão tem que atentar para essa sabedoria, para essa lição, para esse conselho de Salomão. Também, em dado momento, perdeu o nome
o garbo, a elegância que tinha, dada por Deus, a sabedoria, a prosperidade, ao se prostrar diante de outros deuses, ao casar com mulheres estranhas, se prostrar diante do deus Astarote, diante do deus Maloque, diante do deus Balaão, Balaão não, Baal ou Balaíns, e outros deuses, né, que a Bíblia menciona. Inclusive ele ficou conhecido, ou é conhecido por muitos, como o pai da bruxaria, ou um dos precursores da maçonaria. Ele deturpou, entre aspas, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, as maravilhas do Senhor. Ele, depois dessa caída dele, realmente trocou as coisas boas por um bocado de lentilha. Se ele foi salvo ou não é discutível até hoje por teólogos, se ele se arrependeu. Fato é que quando ele escreveu os provérbios, ele possuía a sabedoria divina que Deus tinha lhe dado. Por isso nós devemos atentar para esses versículos. O rico e o pobre se encontraram. Grife esse versículo. A todos os fez o Senhor. 22:2. Deus fez todos eles, pobres e ricos. Se Deus quisesse que o rico virasse pobre, ele fazia isso em questão de segundos, da mesma maneira do que o pobre rico. Mas tem que existir, no entanto, obviamente, cada um respeitando o seu. Isso é até uma maneira de Deus olhar mais atentamente para o próximo e ver se realmente ele serve ou adora de verdade. Por quê? O rico não pode maltratar o pobre. A Bíblia fala, Salomão até mesmo diz que é tolo, que é nécio, o que não olha para o pobre, é insensato, é iníquo. Nós já falamos um pouco disso. Da mesma maneira, o pobre não pode se insurgir com o rico, tem que ser humilde, tem que reconsiderar. E quando um não reconhece o outro, um não se humilha diante do outro, ou se rebaixa, se não houver a humildade de ambos, eles não alcançam a graça de Deus. Olha que interessante. O rico é rico para uma finalidade: ajudar o pobre. Não é para sua família, para seus aliados, conchavos, ou para ele. Pode até ter uma vida um pouco mais melhor. No entanto, ele tem que fazer caridade. E o que não faz, que é egoísta, que é avarento, ama o dinheiro, está distante de Deus. E já é até uma prova do próprio Deus, para ver se o sujeito realmente é digno dos céus. Aquele mancebo que veio a Jesus cumpria todos os mandamentos da lei mosaica. E Jesus olhou para ele e disse: olha, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Porque esse é o intuito, esse é o objetivo. E o mancebo saiu tristonho, porque seu coração estava no dinheiro. É claro, é óbvio que Jesus não iria querer que o rico fizesse essa insanidade, entre aspas, de dar tudo aos pobres. Alguma coisa ele poderia ficar para ele. Mas ele queria ver a fé, provar, assim como ele provou, Deus provou a Abraão. Quando Abraão entregou seu filho, foi fiel e justo, entregou seu filho Isaque para o holocausto, para o sacrifício. E Deus, na hora H, impediu. Da mesma maneira, se o sujeito tivesse esse despreendimento, esse desapego, com certeza que ele ia ficar com o básico para ele. Deus ia considerar, mas não. Aí já veja a diferença de Zaqueu, que era
sonegador de impostos, que tinha defraudado. Quando teve encontro com Jesus, o que ele disse? Nem precisou Jesus dizer nada para ele. O Espírito de Deus já convenceu ele do erro. O próprio encontro com Jesus já tocou nele. Ele disse: olha, se eu tenho defraudado, prometo, vou devolver o dobro ou o quádruplo de tudo. É isso, meus caros. Às vezes você fica um pouco aborrecido, indignado, as coisas não dão certo, que você sempre continua nessa pobreza, mas é para ser. Não concordo com a teoria da predestinação. Concordo que o sujeito trabalhando pode chegar até um dia estar com uma posição socioeconômica um pouco mais melhor, né? Uma posição social um pouco mais melhor, pode até virar rico, mas a realidade é, tanto pobre quanto rico foi Deus que fez, e você tanto na riqueza quanto na pobreza, você tem que honrar o Senhor. Se você é rico, ajudar o próximo, ser grato a Deus pelas bênçãos e ajudar o seu próximo que necessita. Se você é pobre, ser humilde para reconhecer o rico, para pedir, para não desprezar, porque também o ato do rico de ajudar o pobre não para se promover já é uma humildade, está mostrando isso para Deus. É óbvio que essa questão de rico e pobre, essa diferença para Deus não existe. Ele não faz acepção de pessoas. E aqui Salomão está falando num tempo antes de Cristo. Em Cristo não existe pobre e rico. Tanto é que a comunidade da igreja primitiva não assim se comportava, com diferenças. Não, aqui nós temos a cúpula tal, aqui nós temos o pessoal mais abastado de riqueza, e aqui a gente tem os mais pobres, e nós só vamos dar privilégio para os mais ricos. Não, lá todos eram iguais, todos tinham que lançar aos pés dos discípulos, dos apóstolos, suas herdades, seus bens. Para quê? Para que ninguém vivesse com necessidade, fosse em tudo suprido. Esse versículo, quando Salomão falou, ele estava se valendo do cenário da sua época, 900 anos antes de Cristo. Veja, a igreja já nem é para ter isso. Claro que eu compreendo, entendo que de algum modo a pessoa vai ter riqueza e a outra nem tanto, mas que isso não sirva de justificativa para muitos dizer que Deus o predestinou a ser rico e o outro a ser pobre, ou para dizer, né? Deus dizer, eu disse não, é para dizer em nome de Deus dessa forma. Do mesmo modo, dizer em nome de Deus de que se eu sou mais abençoado, mais rico, é porque eu sou mais abençoado, Deus olha mais para mim. Associar a riqueza material com a presença de Deus, isso é outra falácia, outra mentira. Do mesmo modo, dizer que só eu posso ser rico e você não pode ser rico, tolir o direito da outra pessoa em nome de Jesus. Nós não vimos respaldo disso. Salomão fala, nós temos que entender no contexto da sua época e também no cenário que era, né, de reinado, de monarquia e tal. Porque às vezes eu vejo pobre dizendo esse versículo e se contentando com a sua pobreza. Não é para ficar de braços cruzados, é para lutar, para dar uma vida ou condições melhores para sua família. E às vezes o filho fica revoltado por conta disso, que o pai não corresponde àquilo que ele quer ou aos seus anseios, e poderia corresponder. Aí ele começa a fazer o comparativo, comparar, olha, fulano de tal também era pobre,
mas o pai se esforçou e ajudou a família cresceu, foi próspera, abençoada. Então tem uma série de questionamentos que é embasado através desse versículo de uma maneira equivocada. É fato, Deus criou o pobre, Deus criou o rico, mas a vontade de Deus é que não exista nenhuma diferença. Ele não faz acepção de pessoa. Para Deus tudo é um só. E claro que Ele, de algum modo, dá riqueza para uns e para outros nem tanto. Mas vai depender, na realidade, do livre-arbítrio da pessoa, dela querer, principalmente bens materiais, né? Depende do esforço. Tem pessoas que não querem, ok, fico pobre, outras querem, fico ricas. Só que ambas têm que cumprir isso que eu disse: o rico ajuda o pobre e o pobre reconhecer o rico, para que não haja separação de visões. Teria outras coisas para falar, mas as horas não nos permite. Esse versículo aqui dá uma pregação. Até vou deixar para mais tarde, só meditar nesse versículo aqui, porque a gente escuta cada absurdo, principalmente aí da teoria da prosperidade, prosperidade que não é a prosperidade divina, é a prosperidade dos homens, pois a pessoa não alcança nenhuma bênção, perde tudo e não alcança nada. Na realidade, tem pessoas que nem consideram o pobre pobre. Acham que o pobre ainda é rico porque tem algo para dar. Pessoas que eu digo desses templos aí, dessas igrejas neopentecostais. Meus caros, sejamos sábios. Você vê no Novo Testamento alguém rico? Você vê no Novo Testamento alguém pobre? Ou você vê no Novo Testamento a maioria dos personagens bíblicos pobres, e Deus dando mais destaque para o pobre, porque o pobre de fato é mais humilde, né? Mesmo que tenha aquele soberbo, mas é mais humilde do que o rico, porque o poder sobe a cabeça, o sangue sobe a cabeça, e aí ele acha que é um semideus, o rico, né? Mas não tem pecado de um sujeito ser um pouco mais próximo que o outro. Agora, o que não podemos pensar é que eu sou próximo porque Deus me abençoou mais, Deus gosta mais de mim. Não é verdade. Eu sou rico porque eu fui predestinado a ser rico, que Deus me escolheu para ser. Eu sou rico e você não pode chegar no mesmo patamar que o meu, né? Você tem que ir do meio, ou até mesmo abaixo, na pobreza. Não é verdade. Até porque Jesus mesmo diz: os últimos serão chamados, aliás, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não quer dizer nada a riqueza. Agora a riqueza espiritual, sim. Aqui Salomão está falando da questão socioeconômica de ricos e pobres à luz do materialismo, à luz de bens materiais, e possivelmente, se interpretar esse versículo de modo equivocado, dá ilusão faz alusão, menção a capitalismo. Defende o capitalismo, defende uma monarquia capitalista. Já na igreja primitiva se defende uma comunidade que é diferente da ideologia socialista, apesar de ter alguns embasamentos aí, aliás, a ideologia socialista beber alguns princípios da comunidade cristã, e a comunidade cristã destrói com essa figura de rei, porque em Cristo Jesus nós somos reis e sacerdotes. Possivelmente já destrói o rico e o pobre, e porque todos são iguais diante de Cristo.
Não tem, não, eu tenho que ter privilégio porque eu sou rico. Não tem nada disso. Não tem uma hierarquia. Não tem divisões, separações. E não tem uma figura para governar. Quem governa é Cristo, todos são de Cristo e pronto. Então já é bem diferente, né, de tudo que está aqui descrito. E a gente vai pregando esse versículo. A luz de Salomão é uma coisa, mas a luz é outra. Acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu já estava indo pela vereda de Salomão, mas a gente vai pensando, o Espírito de Deus vai nos convencendo e mostrando que esse versículo, apesar de ser maravilhoso, dizer alguma verdade, não se aplica aos dias de hoje. Porque para Deus não existe mais rico nem pobre. Todos nós que aceitamos a Cristo Jesus já somos ricos, somos ungidos a sacerdote e somos ungidos a reis. Temos poder no mundo eclesiástico, espiritual, e poder no mundo, e valor no mundo político, eu diria, entre aspas. Porque rei ou reinado dá esse poder político, administrativo. Basta nós entendermos isso e esforçarmos para pôr isso em prática. Versículo 3: o avisado vê o mal, esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Aquele que se tem por avisado, ele vigia, ele não é tanso, ele olha, ele vê e ele vigia. Ele olha, ele vigia e ele ora. Mas o simples, aquele que não tem sabedoria, realmente sofre o dano. E sofre de uma maneira até injusta, por conta da sua ignorância. Para Deus não existe esse sofrimento, principalmente com relação à sua salvação. Que Deus perdoa o tempo da nossa ignorância. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. O galardão, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas. A recompensa da humildade é por conta do temor ao Senhor. Porque quem tem temor ao Senhor é humilde. Quem é humilde, de fato, não o sujeito maltrapilho, pedinte, mas humilde no sentido de reconhecer Deus como Salvador, de conhecer Jesus como Filho de Deus, de não ser soberbo, ser desprendido das vaidades, das coisas dessa vida, do materialismo, e servir a Deus e ao próximo, amando-os, né? Esse então tem uma riqueza. Riqueza essa incorruptível. Tem honra e tem vida na face da terra e diante de Deus também. Versículo 5: espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda sua alma retira-se para longe dele. É verdade. O sujeito que é perverso, ele só sofre. Então é bom se escapar dos laços da impiedade, saber discernir bem o que é certo, o que é errado. E quem está no caminho de Deus tem essa luz para saber interpretar e agir de maneira correta. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, diz esse versículo 6, e até quando envelhecer não se desviará dele. Recado para os pais, para instruir o menino, a criança, de acordo com a vontade de Deus, para que ele ande nesse caminho e não se aparte dele até envelhecer, por conseguinte, tendo bênçãos
maravilhosas, tremendas da parte do soberano. Então, pais, com sabedoria, com moderação, instrua seus filhos no caminho do Senhor, nem por força, nem com violência, usando a vara em casos excepcionais, ou podendo usar essa vara de modo metafórico ou simbólico, né? Com um puxão entre aspas de orelha, um ralhar, no sentido de dar uma bronca, né? Mas tomar muito cuidado para não irritar o seu filho e tirar o ânimo dele, porque aí você já perdeu ele para Satanás, para o mundo, para a perversidade. É o que Paulo vai dizer: para os pais não irritar os seus filhos ou tirar o seu ânimo e viver, porque quantos acabam até mesmo cometendo atrocidades contra si mesmo, por conta dos pais serem intransigentes, rudes, tiranos, não saber lidar com o filho, não pensar que há tantos anos atrás eles eram crianças e não queriam ser educados da maneira que foram por seus pais, e aí eles praticam a mesma pedagogia e ainda querem que o filho não se revolte, se eles na época quando eram crianças se revoltavam. Então é hipocrisia. Seja mais flexível com algumas temáticas, com alguns assuntos, sem, claro, deixar de falar do amor de Deus. Mas existem maneiras para se falar do amor de Deus, né? Não é como muitos faziam no passado, à base de chutes e pontapés, de cintadas, de agulhadas. Eu cheguei a apanhar com agulha de tricô, veja só, tricô de crochê, de tricô. Não sei se é tricô de crochê, agora me esqueci. É aquela maiorzinha, né? Tem uma diferença, uma é menor, a outra é maior. A maior. Cheguei a apanhar de chinelo o que? Mas olha, aquela vara dói, tá? Aquela agulha. Então isso é insanidade de pais que não tomam a rédea dos filhos, que não os domina com uma palavra, porque se os pais conhecem os filhos, dialogam com os filhos e ganham confiança dos filhos, eles nem precisam bater neles, porque um simples olhar atravessado ou uma palavra já os intimida, entre aspas, para obedecer, para fazer o que é certo. Então sejamos sábios. Eu sou a favor da lei da palmatória com relação aos extremos, não a favor da lei da palmatória no sentido dela exterminar por completo a possibilidade de usar de modo equilibrado uma vara, a vara de repreensão. É claro que eu sou contra a violência, e violência essa até mesmo extrema. Vamos seguindo. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha, aqui já diz que o rico domina sobre os pobres. Isso em Cristo não pode existir, só entre os ímpios, porque ninguém tem domínio sobre ninguém. Todo mundo deve amor, paz, um para com o outro. Em Cristo não tem isso, nem insurgência de pobre com rico, nem domínio de rico para com pobre. Pensamos bem nesse sentido. E o que toma emprestado é servo do que empresta, é claro. Vamos cuidar com os empréstimos, você vai ter que pagar, e não vai ser o mesmo valor, né? Tem os juros, as correções monetárias, juros sobre juros, que até é uma política ilícita,
mas se fazem. E você tem que tomar cuidado com os emprestadores, que são que tem usura, né? Que tem desejo por dinheiro, não vive sem ele, quer ganhar ele de qualquer maneira, nem que seja com juros abusivos, no caso aqui do empréstimo. Porque semear a perversidade cegará-lhes, e a vara da sua indignação falhará. É a lei da semeadura, né? O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Olha que coisa boa. Lança fora aos escarnecedores, se irá a contenda, cessará a questão e a vergonha. Esquece, passa a borracha, não é? Um decreto ao sujeito, e tudo voltará ao normal, ao seu devido lugar. Meus caros, nesse momento nós vamos partir para os apontamentos históricos, depois a gente retorna. Paramos no versículo 10. São 29 versículos, e nesse nesse áudio, ou nessa edição, nós teremos 3 apontamentos históricos. Vamos ao primeiro nessa hora, nesse momento. Seguindo com os apontamentos históricos, tráfico negreiro. Na Idade Moderna, Portugal foi o primeiro país da Europa a realizar o comércio de escravos africanos. Isso foi possível porque os portugueses, ao longo dos séculos XV e XVI, dominaram muitas regiões no litoral da África, onde fundaram feitorias. Os conquistadores portugueses estabeleceram alianças com comerciantes e soberanos africanos e passaram a fazer tráfico de escravos através do Atlântico. O tráfico negreiro era um comércio em que unia interesses na África, Europa e América. Os navios europeus e americanos levavam mercadorias para a costa africana, como tecidos grosseiros, aguardente, tabaco e armas, que eram trocados por escravos. Posteriormente, esses escravos eram vendidos para os colonos americanos. Devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos foram violentamente arrancados da África e transformados em escravos. Em função do tráfico e de outras condições, epidemias, secas e fome, a população africana não apresentou crescimento até o século XX, pois o número dos que nasciam era praticamente igual aos que eram vendidos como escravos para fora do continente. São variadas as estimativas sobre o total de escravos trazidos para a América, e especialmente para o Brasil. O número provavelmente exato jamais será conhecido para toda a América. Entre os séculos XVI e alguns cálculos que variam de 10 a 20 milhões de escravos. Em relação ao Brasil, as estimativas elaboradas pelo historiador Herbert Klein apontam o desembarque de cerca de 4 milhões de africanos em 3 séculos de escravidão, de 1531 a 1855. Estimativa de desembarque de africanos no Brasil, de 1531 a 1600, 50 mil, de 1601 a 1700, 560 mil, de 1701 a 1800, 1.680.100, e entre 1801 a 1855, 1.719.300. Total aí aproximadamente de 4 milhões e 9.400 escravos. Observe pelos dados que falamos que a cada século o número de escravos importados aumentava. No século XVI, o primeiro da colonização, o número foi pequeno, pois as atividades econômicas ainda eram relativamente reduzidas e o grosso da mão de obra era indígena. No século XVII, com a retomada da produção de açúcar dos territórios que estavam em poder dos holandeses, a importação aumentou. Já no século XVIII, a diversificação da economia brasileira, principalmente a descoberta das
jazidas de ouro no interior do Brasil fizeram crescer a necessidade de mão de obra. O tráfico negreiro foi legalmente extinto no Brasil em 1831, mas continuou como contrabando até por volta de 1855. Nesse século, embora o período da atividade tenha sido menor, o tráfico teve um volume ainda maior do que nos séculos anteriores. Se destinava a abastecer principalmente a lavoura de café que se expandia pelo sudeste do Brasil. As primeiras regiões do Brasil que receberam escravos africanos foram Bahia e Pernambuco, locais onde a produção de açúcar mais prosperou. Ao longo do século XVII, o tráfico chegou a dar mais lucro para a metrópole portuguesa do que o próprio negócio do açúcar. O trabalho dos cativos africanos foi de tal modo assimilado na produção açucareira que em 1711 o jesuíta italiano André João Antonio, nasceu em 1150 e faleceu em 1716, que viveu por muito tempo na Bahia, escreveu: os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho. Sem eles no Brasil não é possível fazer, consertar e aumentar a fazenda, por isso é necessário comprar a cada ano alguns escravos e reparti-los pelas roças e demais locais de serviço. Depois de aprisionados em guerras entre os diversos povos na África, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro em brasa, com forma de identificação. Então eram vendidos aos comerciantes europeus, americanos ou africanos que se estabeleciam no litoral da África e vinham para a América nos navios negreiros. Os navios negreiros saíram da África com 600 escravos em média, segundo o historiador Charles Bosser. Já nas contas do historiador brasileiro Manolo Florentino, entre 1810 e 1820, os navios negreiros transportavam em média 442 escravos. 15 de maio, embora esse número variasse de acordo com o tipo e o tamanho das embarcações, receando as possíveis revoltas dos africanos durante a viagem, os traficantes trancavam nos porões dos navios. A viagem de Luanda, África, até o Recife, Brasil, durante geralmente 35 dias durava. Até a Bahia, 40 dias. Até o Rio de Janeiro, cerca de 2 meses. Nos escuros dos porões dos navios, o espaço era reduzido e o calor quase insuportável. Além disso, a água era suja e o alimento insuficiente para todos. Devido aos maus tratos e às péssimas condições do transporte, calcula-se que morriam de 5 a 25% dos negros durante a viagem. Por isso, os navios negreiros eram chamados de tumbeiros, palavra referente à tumba ou túmulos flutuantes. Era cruel o destino dos africanos que sobreviviam à viagem no navio negreiro. Chegando ao Brasil, eram vendidos geralmente no próprio porto em leilões. Pouco tempo depois já estavam trabalhando para seus proprietários nos engenhos de açúcar, nas plantações de algodão, na mineração. Trabalhavam também nos serviços domésticos, no artesanato ou como escravos de ganho nas cidades. Eram chamados de escravos de ganho aqueles que realizavam trabalhos temporários em troca de pagamento que revertia parcial ou total para o proprietário do escravo, devido às maiores possibilidades de circulação e de ganho. A vida nas cidades era preferível para os escravos. Ali eles podiam juntar algum dinheiro com suas tarefas e eventualmente conseguir comprar sua liberdade. A venda de um escravo urbano para uma fazenda no interior muitas das vezes era uma forma de castigo usada pelos senhores. Os vários tipos de trabalho executados conferiam distinções entre os escravos. Aqueles que trabalhavam no campo e na mineração viviam sob a fiscalização do feitor, que era o capataz, administrador dos trabalhadores braçais das fazendas, estâncias e minas. Os escravos da lavoura ou da mineração trabalhavam em média 15 horas por dia. Quando desobedeciam às ordens, podiam sofrer vários tipos de castigos: chicotada, queimadura, prisão, etc. Esses castigos geralmente eram aplicados em públicos para que os outros escravos também se intimidassem, o chamado castigo exemplar. Excesso de trabalho
A má alimentação, as péssimas condições de higiene e os castigos deterioravam rapidamente a saúde do escravo. A maioria morria depois de 5 a 10 anos de trabalho. Já os escravos domésticos, escolhidos entre aqueles que os senhores consideravam mais bonitos, dóceis e confiáveis, muitas das vezes recebiam roupas melhores, alimentação mais adequada e melhores cuidados. Havia muitas outras distinções entre os escravos relativas, por exemplo, a aculturação, processo de adaptação cultural do escravo. Tinha menos valor o escravo chamado boçal, recém-chegado da África, que desconhecia a língua portuguesa e o trabalho na colônia. Valia mais o ladino, isto é, o escravo aculturado, que entendia a língua portuguesa e já havia aprendido a rotina do trabalho. O jesuíta Antônio mostrou essas distinções entre escravos do ponto de vista dos senhores. Uns chegavam ao Brasil muito rudes e muito fechados e assim continuavam por toda a vida. Outros em poucos anos saem ladinos e espertos assim para aprender a doutrina cristã como para buscar um modo de passar a vida. Os que nasceram no Brasil ou se criaram desde pequeno em casa dos brancos afeiçoavam-se a seus senhores, levam bom cativeiro. Menos entre os africanos boçais havia diferenças relativas às preferências e às experiências dos senhores em lidar com os escravos. No século 17 e 18, os africanos de origem sudanesa, interior da Guiné, na África Ocidental, eram comprados por um preço maior, pois muitos senhores no Brasil os consideravam mais fortes e inteligentes. Entretanto, esses escravos também foram os líderes de muitas revoltas, especialmente nos séculos de outras limitações impostas aos traficantes no século XIX. Os africanos bantus, habitantes da África Central nas regiões da Angola e Congo, passaram a ser mais procurados. Os senhores os consideravam mais pacíficos e adaptados ao trabalho. Os escravos que vinham para o Brasil procediam de muitas etnias africanas e de diferentes regiões desse continente africano. A luta dos escravos. De várias maneiras, os escravos reagiam contra a escravidão. Algumas mulheres, por exemplo, provocavam abortos para evitar o sofrimento futuro do filho. Outros escravos chegaram a praticar o suicídio, enforcando-se ou envenenando-se. As fugas individuais e coletivas eram constantes. Alguns desses escravos fugidos procuravam a proteção de negros livres que habitavam as cidades. Outros formavam comunidades com organização social própria e uma rede de alianças com diversos grupos da sociedade. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Além da fuga, rebelião ou violência contra os senhores ou feitores, os escravos também criaram outras estratégias de resistência à escravidão. Faziam o corpo mole no trabalho, isto é, reduziam ou paralisavam suas atividades. Muitas vezes sabotavam a produção quebrando ferramentas ou incendiando plantações. Na produção do açúcar, por exemplo, a sabotagem dos escravos era uma ameaça constante. Fagulhas de madeiras lançadas dos canaviais, dentes quebrados jogados na moenda do engenho, tudo podia arruinar a safra ou comprometer a produção. As negociações entre senhores e escravos também faziam parte do cotidiano escravista. Assim, muitos escravos cumpriam as exigências de obediência e trabalho em troca de um melhor padrão de sobrevivência, alimentos, vestuário e tratamento, bem como a conquista de espaço para a expressão da sua cultura, organização de festas, etc. Exemplo disso aparece claramente no documento transcrito, que contém textos de um tratado proposto por um grupo de escravos rebeldes ao senhor de engenho de Santos de Ilhéus, Bahia, em 1789. Tratado chamado de Tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pelos seus escravos durante o tempo em que se conservaram levantados. Meu senhor, nós queremos paz e não queremos guerra. Se meu senhor também quiser nossa paz, há de ser nessa conformidade. Se quiser essa que nós quisermos, a saber, em cada semana nos há de dar os dias de sexta-feira e de sábado para trabalharmos para nós
não tirando um desses dias por causa de dia santo. Para podermos viver, nos há de dar redes, tarrafas e canoas. Os atuais feitores não os queremos. Faça a eleição de outros com a nossa aprovação. Poderemos plantar nosso arroz onde quisermos, em qualquer brejo, sem que para isso peçamos licença, e poderemos cada um tirar jacarandás ou qualquer pau sem darmos parte para isso. A estar por todos os artigos acima e conceder-nos estar sempre de posse da ferramenta. Estamos prontos para o servirmos como dantes, porque não queremos seguir os maus costumes dos mais engenhos. Poderemos brincar, folgar e cantar em todos os tempos que quisermos, sem que nos impeça e nem seja preciso pedir licença. Estudando essas várias formas de resistência, historiadores mais recentes mostraram que os escravos, na medida de suas possibilidades, transformaram o seu tempo, ora promovendo uma luta aberta contra a escravidão, ora até mesmo adaptando-se ao sistema para reduzir seus aspectos mais perversos. Essas constatações, entretanto, não atenuam a violência que era própria da escravidão. Durante as caminhadas nos sertões africanos, nos barracões das feitorias, a bordo dos navios tumbeiros ou nas cidades e plantações, o cativo lutou como pôde contra a escravidão. Trabalhava mal, fugia, aquilombava-se, roubava, assassinava senhores e feitores, organizava revoltas e insurreições. Quilombo dos Palmares. Entre os tipos de resistência à escravidão, a formação de grupos de escravos fugidos era frequentemente na América. No Brasil, esses grupos recebiam o nome de quilombos ou mocambos, e seus membros eram chamados de quilombos, calhambolas ou mocambeiros. A palavra quilombo é de origem africana e significa população, união. A resistência quilombola foi uma das formas de luta escrava em vários períodos e regiões do Brasil. Desde o século XVII até os anos finais da escravidão, muitos africanos e seus descendentes continuaram fugindo e se reunindo em quilombos, construindo histórias de lutas pela guerra, de lutas pela liberdade. Há vários estudos sobre quilombos: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Entre a população dos quilombos, embora fosse composta principalmente de africanos e seus descendentes, também havia indígenas ameaçados pelo avanço europeu, soldados desertores, gente perseguida pela justiça ou simplesmente aventureiros e vencedores. A vida socioeconômica dos quilombos estava ligada a uma série de atividades: agricultura, caça, coleta, mineração e comércio. Sustentava-se por meio de alianças clandestinas com diversos grupos sociais, escravos de ganho, libertos e homens livres, principalmente comerciantes. A história de Palmares, um dos maiores quilombos do Brasil colonial, recebeu esse nome porque ocupava uma imensa região de Palmeiras, situada no atual estado de Alagoas. Na época, a região de Palmares pertencia a Pernambuco. Várias expedições militares foram organizadas para destruir Palmares. Apesar disso, o quilombo resistiu por 65 anos. Fundado em 1629 e desfeito em 1694, chegando a ter, segundo o governador de Pernambuco, na época, aproximadamente 20 mil habitantes. Esse número provavelmente foi aumentado pelo governador, que assim pretendia justificar o fracasso das primeiras expedições militares enviadas contra Palmares. Em Palmares, os quilombolas criavam gado e cultivavam milho, feijão, cana-de-açúcar, mandioca. Havia até um razoável comércio com os povoados próximos. Para os senhores de engenho, o quilombo dos Palmares representava um desafio permanente. Era um sinal concreto de que havia outro modo de vida para os escravos fugitivos, tal mostra a carta do governador de Pernambuco, Fernão de Souza Coutinho, ao rei de Portugal em 1671. Senhor, há alguns anos que negros fugiram ao rigor do cativeiro e engenhos dessa capitania formaram povoações numerosas pelo interior entre os palmares e matos, crescendo cada dia em número e se adiantando tanto no atrevimento com contínuos roubos e assaltos que afastam os moradores dessa capitania vizinhos aos seus mocambos. Esse exemplo vai
convidando os demais a fugir por se livrar do rigoroso cativeiro que padece. Teme-se que cresce em poder e número. Creia, VA, quer dizer a abreviatura de Vossa Alteza, não está menos perigoso esse estado com o atrevimento desses negros, porque os moradores nas suas mesmas casas e engenhos têm os inimigos que os podem conquistar, se resolverem ou se resolve a seguir tão perniciosamente. Exemplo, esse sertão é tão fértil de metais e salitre que tudo lhes oferece para sua defesa, pois muitos que fogem já são práticos em todos os ofícios. E aí segue com desfecho de saudação. Olinda, 1º de junho de 1671. O primeiro líder que destacou em Palmares foi Ganga Zumba, grande senhor, governando, melhor dizendo, o quilombo de 1656 a 1678. Pressionado pelos ataques dos colonos, Zumba fez um acordo de paz com o governador de Pernambuco. O acordo previa liberdade para os negros nascidos em Palmares e a devolução dos escravos recém-chegados ao quilombo. O sobrinho de Ganga, Zumbi, liderou o grupo que discordava desse acordo. Zumba foi destituído e assassinado, e Zumbi passou a liderar Palmares, comandando a luta contra vários ataques dos brancos. Em 1687, o governador e os senhores do engenho contratavam o bandeirante Domingos Jorge Velho para atacar Palmares. Em 1692 o ataque se realizou. Seu plano era cercar o quilombo e matar todos os seus membros, liderados por Zumbi. Os quilombos os quilombolas defenderam bravamente sua liberdade. Milhares de pessoas morreram nessa luta e o bandeirante foi derrotado. Houve, entretanto, novo ataque de Jorge Velho ao quilombo dos Palmares. Dessa vez o governador reforçou sua ajuda, enviando cerca de 6.000 homens para a região, todos bem armados. Os quilombolas não tinham armas e munições suficientes, mas ainda existiram durante o mês. Afinal do longo combate, o quilombo foi destruído e sua população massacrada. O Zumbi conseguiu escapar ao cerco, fugindo pela mata com um pequeno grupo de companheiros. 2 anos depois, após muitas perseguições, foi preso e morto em 20 de novembro de 1695. Cortaram-lhe a cabeça, que foi exposta em praça pública na cidade de Recife, conhecido Zumbi dos Palmares. Matando Zumbi, os senhores de escravos pretendiam intimidar os negros. Entretanto, a memória de Zumbi permaneceu viva como símbolo de resistência negra à violência da escravidão. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado atualmente como o Dia da Consciência Negra. Utilizada no passado principalmente na luta contra a escravidão e no presente contra o racismo, a consciência negra levou a algumas conquistas, entre elas o reconhecimento feito pela Constituição de 1988 do direito dos descendentes de quilombolas às terras dos quilombos. Essas terras estão sendo gradativamente demarcadas e entregues legalmente aos membros dessas comunidades, espalhadas por todo o país. Outra conquista obtida na Constituição foi a definição do racismo como crime. Cultura. O tráfico negreiro importou escravos das mais diversas regiões da África. Entre os principais grupos africanos trazidos para o Brasil, destacam-se os bantus e os sudaneses. Os bantus pertenciam aos povos da África Central, geralmente da Angola e Congo, foram levados principalmente para Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Sua influência cultural espalhou-se por várias regiões do Brasil. Já os sudaneses pertenciam aos povos das regiões africanas de Damo, Nigéria, Guiné. Na África Ocidental, foram levados principalmente para a Bahia. Apesar de ter chegado ao Brasil sob as mais penosas condições, os africanos participaram intensamente da formação das vivências culturais brasileiras, que constituíam um processo contínuo, rico e diversificado. Essa participação é marcante em setores culturais tão diversos como a literatura, o vocabulário, a música, a alimentação, a religião, o modo de se vestir e a ciência.
Espalhado por todas as regiões do país, a cultura africana marcou definitivamente o modo brasileiro de ser, pensar e viver, assim como o trabalho do africano e de seus descendentes marca a economia brasileira ao longo de sua história no passado e no presente. Já já eu passo para outro apontamento histórico. Voltamos aqui ao livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 11, né? Aqui falamos do 10, paramos no 10. O que ama a pureza do coração e tem graças nos seus olhos, terá por seu amigo o rei. Então, o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus olhos, terá por seu amigo o rei Jesus, o Rei dos Reis. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas a palavra do iníquo ele transtornará. Os olhos do Senhor atento para os que têm conhecimento, mas a palavra do ímpio deixará o confundido. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso diz isso, né? Coloca problema onde não tem, cria fantasmas, mitos, pesadelos, traumas, síndromes, por aí em diante. Desculpas. Ah, não, lá tem um leão. Ah, eu não vou. Ah, não vou por isso, não vou por aquilo. Ainda se arrepender, será justificado. Porque Jesus disse naquela parábola dos dois homens. Um disse que ia e não foi a determinado local. O outro disse que ia, aliás, que não ia e foi. Então, se o sujeito a priori dizer que vai, não vai, mas depois muda de ideia e vai, deixa a preguiça, é justificado, é abençoado. Então deixamos aí os pretextos, as desculpas de lado e mãos à obra. Se há um leão lá fora, nós temos que matar um leão por dia. Não importa. Possivelmente até essa expressão pode ter saído desses provérbios de Salomão. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra o Senhor se irá, cairá nela. Olha só, quem blasfemar ou irá-se contra o Senhor cairá nas mãos ou na boca das mulheres estranhas, né? Que humilham, que caluniam, que propagam uma série de mentiras que são tenebrosas. Então tome muito cuidado aí, que você pode cair num abismo muito maior ao criticar ou ao dizer coisas profanas a respeito de Deus. A estultice está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Versículo 15, Grife 22:15. A tolice está ligada ao coração do menino, né? Ele é bobo, ele é tolo, ingênuo, mas a vara coloca ele no caminho certo, afugenta, faz ele fugir da tolice, sair do estado apático, idiotado que ele, segundo Salomão, nasceu, né, ou adquiriu ao nascer, obviamente, né, que é inerente. E aqui vem a calhar as frases dos filósofos que dizem que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Outro, né? A visão de Salomão parece que o menino já de alguma maneira nasce com o mal, né? Que é a tolice. Acho que na realidade não é mal nenhum, né? Ele é neutro. Cabe a educação, exatamente.
e educar para o bem, porque ele pode ser educado para o mal. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Olha só, versículo 16: o que oprime ao pobre para engrandecer a si, ou o que dá ao rico, ele vai empobrecer, quer dizer, tirar do pobre, sugar do pobre para dar para o rico. Quem faz isso há de pagar, há de colher um fruto amargo, há de sofrer as consequências. E quantos desses, ou pessoas que dessa forma agem, nós conhecemos no dia a dia, né? Que acabam fazendo mal para o pobre, oprimindo para se engrandecer e para ajudar o rico. Outros que dão uma rasteira, né, no sujeito mais humilde, engana e fica se gabando com o dinheiro do pobre, dinheiro suado do pobre, ou com os bens parcos do pobre. É brincadeira. Eu tenho um exemplo desse, infelizmente, na própria família, que os membros da família o ajudaram, crendo piamente que ele estava precisando, não sabiam que estava sendo enganado, inclusive eu, para ele curtir, para ele se aparecer, se exaltar diante das elites, dos ricos, a gastar em esbórnias da vida. Enquanto isso, o pobre ficando cada vez mais pobre por conta desses safados, desses ímpios. Que o pobre é que ajuda o pobre. O pobre se comove quando ouve uma história, quando ouve alguém dizer: não, estou passando fome, não tem nada o que comer, eu estou com dívida. Ele tem compaixão, porque ele vive essa realidade em muitos momentos da sua vida. Então, a hora que ele está mais folgado, que ele pode, ele ajuda de bom coração, de bom grado. Mas não sabe ele que está sendo enganado, porque o sujeito não precisa de nada. Na realidade, quem precisa é o pobre que está ajudando. E aí, então, o espertinho, fica gozando, se gabando. Mas uma hora vai cair do pedestal, como diz Salomão aqui. A pobreza certamente vai lhe vir, em todos os sentidos. Então, meus caros, se você já pensou em fazer isso, cogitou ou está fazendo, a hora de parar com isso é agora. Se você pensou, não faça, porque isso é pecado, é erro, não agrada o Senhor. Você vai ter a consequência de ficar mais miserável que já estava, porque o enganador vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Lembre-se disso, ok? Vamos seguindo agora com os apontamentos históricos, né? A última apresentação foi muito interessante, né? Falando das escravidões. E agora nós vamos falar acerca do domínio espanhol e Brasil e holandês. União Ibérica, rei da Espanha assume o trono de Portugal, ou trono português. Em 1580, o rei de Portugal, Dom Henrique, morreu sem deixar herdeiros. Era o fim da dinastia de Aves. Nas disputas político-militares entre os pretendentes ao trono português, venceu Filipe II, rei da Espanha, que invadiu e conquistou Portugal. Com isso, em 1580, teve início o período do domínio espanhol, que se estendeu até 1640. Esse período também foi chamado de União Ibérica ou União Peninsular. Dominado
ou dominando Portugal, a coroa espanhola passou a controlar também todas as colônias portuguesas, ampliando assim seu vasto império. Com o domínio espanhol, o território e as riquezas do Brasil passaram à administração daquele país. Durante os 60 anos da União Ibérica, a administração colonial do Brasil praticamente não sofreu alterações. Os funcionários do governo português, foram mantidos, o idioma oficial continuou sendo português, os costumes pouco mudaram, mas as consequências da União Ibérica no plano internacional repercutiram diretamente no Brasil. A Holanda e outros territórios do norte da Europa pertenciam à coroa da Espanha. Em 1581, porém, depois de muitas lutas, essas áreas conquistaram a independência com a proclamação da República Províncias Unidas. A capital dessa república era a cidade de Amsterdã, na época um dos mais importantes centros comerciais da Europa. As relações comerciais entre Portugal e Holanda foram afetadas pelo conflito aberto entre o governo da Espanha e suas antigas possessões. Como represália à independência das Províncias Unidas, Felipe II proibiu os produtos e comerciantes das colônias pertencentes ao Império Espanhol de negociar com os holandeses, pretendendo impor-lhes um bloqueio econômico. Tal atitude ficou conhecida como o Embargo Espanhol e representava prejuízo aos holandeses que participavam no negócio do açúcar. Eram os negociantes holandeses que na época controlavam a lucrativa operação de transporte, refino e distribuição comercial do açúcar brasileiro. Por isso não pretendiam perder a fonte fornecedora desse produto, os engenhos do Nordeste do Brasil. Relação holandesa. Com a reação ao embargo espanhol, os holandeses iniciaram suas investidas militares contra a União Ibérica, pilhando a costa africana em 1595 e a cidade de Salvador em 1604 no Brasil. Ainda reagindo ao bloqueio econômico, os holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais em 1621. A ocupação do Nordeste brasileiro foi planejada por essa companhia. Seus diretores tomaram essa decisão em primeiro lugar pela perspectiva de lucros que o açúcar oferecia, depois pela necessidade de romper o embargo espanhol, reativando as rotas comerciais entre outras possessões da costa atlântica da África e da América com a Europa. Assim, apoderá-los significava principalmente a possibilidade de manter o controle sobre os lucrativos negócios do açúcar e dos escravos africanos, como fica evidente num relatório de um holandês chamado Jan de Walbeck aos Estados Gerais holandeses em 1633. O Brasil oferece grandes lucros aos portugueses. Em relação ao nosso país, verificar-se-á que esses lucros e vantagens são maiores para nós. Os açúcar do Brasil, enviados diretamente ao nosso país, custarão bem menos do que custavam agora, pois serão libertados dos impostos que sobre eles se cobravam em Portugal, ou se cobram em Portugal, e dessa forma destruiremos seu comércio de açúcar. Os artigos europeus, tais como tecidos, pano, etc., poderão pela mesma razão ser fornecidos por nós ao Brasil muito mais barato. O mesmo se dá com a madeira e o fumo. Bahia, derrota holandesa. A primeira tentativa de invasão holandesa ocorreu em 8 de maio de 1624 na cidade de Salvador, Bahia. Apesar de ocupar Salvador, não conseguiram permanecer táticas de guerrilhas e, contando com o reforço de tropas espanholas, as forças lusas brasileiras impediram a expansão dos invasores. Os holandeses renderam-se um ano depois. Com a expulsão dos holandeses da Bahia, a Companhia das Índias Ocidentais teve grande prejuízo. O fracasso financeiro, entretanto, foi compensado em 1628, quando uma esquerda holandesa assaltou uma frota de navios, uma frota de navio espanhóis carregados de prata, ouro e outros produtos de valor obtidos na América. Com o lucro do assalto, a Companhia das Índias Ocidentais pôde preparar o novo ataque ao Brasil. Pernambuco nasce um estado holandês. Uma poderosa esquerda holandesa foi aparelhada para invadir Pernambuco, a mais lucrativa capitania da Europa, devido à produção açucareira. A nova esquadra chegou ao litoral pernambucano em 14 de fevereiro de 1630
Sem força suficiente para enfrentar os holandeses, Matias de Albuquerque, governador do Pernambuco, refugiou-se no interior do território, onde fundou o Arraial do Bom Jesus. O arraial tornou-se o principal foco de resistência contra os holandeses. A tática empregada por Matias de Albuquerque foi a guerrilha. As forças holandesas compunham-se de 67 navios, 7.000 homens e 1.170 canhões. Durante 5 anos de luta, os holandeses não conseguiram dominar totalmente a região dos engenhos de açúcar. A resistência luso-brasileira estava obtendo bons resultados. Daqui Domingos Fernandes Calabar, profundo conhecedor da região, passou a ajudar os holandeses, fornecendo-lhes informações. Em 1635, após uma série de derrotas, Matias de Albuquerque desistiu da luta, reiterando-se para Alagoas, conquistou a cidade de Porto Calvo, que era controlada por holandeses. Com o fim da luta armada em Pernambuco, a Companhia das Índias Ocidentais passou a organizar a administração da região conquistada. Os anos da guerra haviam causado grande desordem econômica. Tanto os senhores de engenho quanto os holandeses queriam um ambiente de ordem e paz para que pudessem dedicar a atividade açucareira. Para cuidar dessa tarefa, a companhia enviou ao Brasil o conde João Maurício de Nassau-Siegen, nomeado governador-geral do Brasil holandês. Governo de Nassau, 1637-1644. Maurício de Nassau chegou ao Brasil em 1637, pretendendo pacificar a região e conseguir a colaboração dos luso-brasileiros. Em seu governo, a Companhia das Índias Ocidentais concedeu crédito, adiantamentos de dinheiro aos senhores de engenhos. Esses créditos destinavam-se ao aparelhamento dos engenhos, a recuperação dos canaviais e a compra de escravos, reativando a produção açucareira. A tolerância religiosa foi outra característica da época da ocupação holandesa. As diversas religiões, catolicismo, judaísmo, protestantismo, etc., foram de certo modo toleradas pelo governo de Nassau. Os holandeses não tinham como objetivo principal expandir no Brasil sua fé religiosa. Entretanto, a religião oficial do Brasil holandês era o calvinismo, tendo sido por isso a mais incentivada. Nassau investiu em obras urbanas e estimulou a vida cultural nos domínios holandeses no Brasil. A cidade do Recife foi beneficiada com a construção de casas, portos e obras sanitárias. Criou-se também a cidade de Maurícia, hoje bairro da capital pernambucana. Nesse período, Pernambuco recebeu artistas, médicos, astrônomos e naturalistas holandeses. Entre os pintores estavam Frans Post, Albert Ecke Hout, autores de diversos quadros inspirados nas paisagens brasileiras. Nas ciências destacavam-se George Markgrave, um dos primeiros a estudar a natureza no território brasileiro, e William Piso, médico que pesquisou a cura das doenças mais comuns no Nordeste. Maurício de Nassau ganhou prestígio como administrador, mas surgiram desentendimentos entre ele e a Companhia das Índias Ocidentais. Os líderes da companhia chegaram a acusá-lo de furtar dinheiro e quiseram limitar seus poderes. Nassau, por sua vez, acusava a direção da companhia de não entender os problemas locais e de agir com excessiva ganância. Esses desentendimentos levaram à saída de Nassau do cargo de governador em 1644. Guerras do Açúcar. Em 1640, o Duque de Bragança recuperou a coroa portuguesa e pôs fim ao domínio espanhol. Ao assumir o trono, recebeu o título de Dom João IV, iniciando a dinastia de Bragança. Esse episódio ficou conhecido como restauração do trono português. Voltando a ser um reino independente, Portugal negociou um acordo de paz de 10 anos com os holandeses que ainda ocupavam o Brasil. Entretanto, esse acordo encerrou-se antes do tempo estipulado. Insurreição pernambucana. Depois da saída de Maurício de Nassau do Brasil, a administração holandesa tornou-se extremamente dura. Interessada somente em aumentar seus lucros, a direção da Companhia das Índias Ocidentais passou a pressionar os senhores de engenho para que aumentasse a produção, para que pagassem mais impostos, liquidassem as dívidas atrasadas. Ameaçava confiscar os engenhos de seus proprietários, caso as exigências não fossem cumpridas. Até mesmo a tolerância religiosa havia acabado. Os católicos passaram a ser proibidos de praticar livremente sua religião. Reagindo a essas pressões, grupos de luso-brasileiros iniciaram em 1645 a luta pela expulsão dos holandeses, conhecida como Insurreição Pernambucana.
momentaneamente, melhor dizendo, a luta contra os islandeses reuniu diversos setores sociais da colônia, como senhores de engenho, índios e africanos. Várias batalhas foram travadas contra os holandeses, como as batalhas dos Guararapes, de 1619 a 1648, que os brasileiros venceram. Depois de sucessivas derrotas, os holandeses renderam-se em 1654 na Campina da Taborda, mas essa rendição só produziu efeitos plenos com acordos posteriores assinalados entre Portugal e Holanda, que pretendia estabelecer a paz definitiva. Pelo último acordo de 1669, Portugal, em troca do Nordeste brasileiro e de possessões lá aos holandeses, uma indenização de 4 milhões de cruzados, antiga moeda portuguesa, era uma elevação da quantia de dinheiro equivalente ao preço de 63 toneladas de ouro. Crise econômica. Terminada a União Ibérica, Portugal mergulhou em grave crise econômica, pois dependia do comércio colonial e nesse período havia perdido grande parte de suas colônias para os holandeses, os franceses e os ingleses. O governo português procurava soluções para sair da crise econômica. Por outro lado, acabou recorrendo à Inglaterra e assinou diversos tratados a fim de dinamizar sua economia de imediato, principalmente por meio de empréstimos. Por outro lado, adotou uma política rigorosa em relação ao Brasil, uma das restavam. Dom João IV dizia que o Brasil era a vaca de leite de Portugal. Pelos tratados assinalados com a coroa da Grã-Bretanha, os soberanos portugueses recebiam proteção política e os comerciantes comprariam produtos manufaturados ingleses em troca de vantagem na exploração colonial concedidos aos britânicos. Entre esses tratados destacava o Senhor de Methuen, de 1703, também conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, pelo qual o rei de Portugal se comprometia a admitir em seu reino os tecidos de lã fabricados pelos lanifícios ingleses, e os ingleses em troca comprariam os vinhos portugueses. Na época, a assinatura desse tratado satisfazia os interesses de grupos econômicos de ambos os lados, mas ocorreram consequências não previstas, entre elas a de contribuir para a estagnação industrial portuguesa e bem outras coisas também. Mergulhando numa crise econômica, o governo português procurava explorar ao máximo as riquezas do Brasil, entre as quais a principal era o açúcar. Entretanto, um fato novo atrapalharia os planos portugueses. Depois de expulso do Brasil, os holandeses levaram mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas e decidiram produzir açúcar por iniciativa própria com a produção do açúcar antiliano. O monopólio brasileiro no comércio desse produto chegou ao fim. A concorrência do açúcar antiliano provocou a queda de 50% nos preços internacionais do açúcar brasileiro em 1650 e 1700. Entretanto, a produção brasileira de açúcar persistiu, voltando-se para o mercado interno. Somente no final do século XVIII recuperou parte da importância que tinha no comércio mundial. Guerra dos Mascates. Até o final do século XVII, Olinda era a principal cidade de Pernambuco. Nela moravam senhores de engenho, cujo patrimônio foi abalado pela queda do preço do açúcar no mercado internacional, causado pela concorrência do açúcar antiliano. Esses senhores de engenho começaram a pedir dinheiro emprestado aos grandes comerciantes do Recife, que cobravam juros altíssimos pelos empréstimos, enquanto alguns desses grandes comerciantes do Recife progrediam, parte dos senhores do engenho ficava cada vez mais endividada. Aos poucos foram surgindo vários motivos de conflito entre esses grupos. Em tom de provocações, senhores de engenhos e outros proprietários rurais da região apelidaram os comerciantes do Recife de mascates. Conscientemente de sua importância, os líderes dos comerciantes pediram ao rei de Portugal, Dom João V, que seu povoado fosse elevado à categoria de vila. Queriam ver o Recife independente sem obedecer às ordens da Câmara de Olinda, controlada por representantes dos proprietários rurais. Atendendo ao pedido, Dom João V feriu os interesses dos proprietários da terra de Olinda, que, inconformados, organizaram uma rebelião. Liderados pelo proprietário do engenho Bernardo Vieira de Melo, grupos olindenses invadiram Recife sem condições de resistir. A princípio, os comerciantes mais ricos fugiram para não serem capturados. Essa luta ficou conhecida como Guerra dos Mascates. Em 1711, o governo português interveio na região, reprimindo duramente os revoltosos olindenses. Porém, ao mesmo tempo, decretou perdão e anistia das dívidas que os senhores de engenho haviam contraído junto aos comerciantes de Recife. Bernardo Vieira de Melo e outros líderes foram presos e condenados ao exílio. Os mascates
reassumiram suas posições e Recife tornou-se a capital de Pernambuco. Nós vamos à meditação dos demais versículos de Provérbios e já voltaremos com a terceira e última parte dos apontamentos históricos. Paramos no 16, vamos para o 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência. Deus exortando a todos nós, porque é coisa suave se guardares nas tuas entranhas, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor, e a ti estás fácil saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento? Verdade. Confiar no Senhor é de suma importância, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta. Não roube o pobre, porque é ignorante, porque é pobre intelectual, é pobre de espírito, porque Deus está tudo vendo. Você vai sofrer a consequência maléfica, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que o roubam lhes tirará a vida. Olha só, que diz Salomão, que Deus defenderá o pobre em juízo, e aqueles que o roubaram tirará a vida. Se não tira a vida física hoje em dia, mas tira a vida espiritual, a vida financeira, a vida conjugal, a vida social, outros tipos de vida. Deus contempla o pobre. Por isso nós devemos confiar nele. Por isso que Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Não acompanhes com o iracundo, nem andes com o homem cólico. Cólerico. Então é para fugir do homem iracundo e do homem cólerico, irado, né? Porque senão você vai fazer coisas erradas, você vai se indignar em hora inapropriada, você vai se meter em contenda, criar mais problemas ainda. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Óbvio. Não esteja entre os que dão as mãos e os que ficam por fiadores de dívidas. Olha só, novamente, a questão da fiador de dívidas. Tome cuidado, fuja disso. Se não tens como pagar, por que te tirariam a tua cama debaixo de ti? Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra, perante o rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte, ou de má sorte. Então são as recomendações aí, nos versículos autoexplicativos. Já só, não devemos remover os limites antigos, a doutrina do Senhor que nós aprendemos, ou deturpá-la, falsificá-la, acrescentá-la. O mandamento é amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Ok? Vamos ao apontamento final, falando acerca de Brasil, expansão territorial. Vamos lá. Conquista e colonização, principais frentes de ocupação territorial. A estimativa sobre a população no Brasil colonial até o final do século XVI variou entre 70 mil e 100 mil habitantes, contando os índios que estavam em contato com o colonizador e os próprios colonos. Concentrada basicamente no litoral, essa população espalhava-se de forma descontínua pela extensa costa brasileira, em locais onde havia atividades econômicas, desde Natal até Itanhaém, incluindo lugares como Olinda, Salvador, Ilhéus, Vitória, Rio de Janeiro, Santos e São Vicente.
Ao escrever em 1627 a primeira história do Brasil, Frei Vicente de Salvador lamentava que a colonização portuguesa não penetrasse em direção ao interior do território. Queixava-se de que os portugueses permaneciam no litoral, arranhando as costas como caranguejos, vivendo próximo aos postos de embarque, para que só desejavam explorar a terra com os olhos voltados para Portugal. Apenas o povo de Piratininga, futura cidade de São Paulo, situada mais interior do território, constituía uma exceção ao povoamento litorâneo. A partir do século XVII, entretanto, ganhou a força a expansão territorial em direção ao interior e ao litoral norte. A conquista e a ocupação resultaram principalmente de ações como a dos exploradores organizados com expedições militares patrocinadas pelo governo para expulsar estrangeiros que ocupavam parte do território e dos bandeirantes que percorriam o sertão aprisionando índios e escravos africanos fugidos ou procurando metais preciosos, a dos jesuítas missionários que fundaram aldeias para a catequização dos índios, exploração econômica de riquezas naturais do sertão, e a dos criadores de gado que tiveram seus rebanhos e fazendas empurrados para o interior do território. Várias expedições militares foram organizadas pelo governo português para ocupar e defender as terras brasileiras ameaçadas pela presença de estrangeiros, principalmente franceses. O trabalho de povoamento e ocupação do território realizado por essas expedições militares é conhecido como expansão oficial. Em luta contra os estrangeiros, as expedições militares luso-espanholas foram erguendo fortificações no litoral que deram origem a importantes cidades como Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em 1584, atual cidade de João Pessoa, capital da Paraíba; Forte dos Reis Magos, em 1597, atual cidade de Natal; capital do Rio Grande do Norte, Fortaleza de São Pedro, em 1613, atual cidade de Fortaleza, capital do Ceará; e Forte do Presépio, em 1616, atual cidade de Belém, capital do Pará. Segunda metade do século XVIII, a administração colonial passou a direcionar as expedições militares sertão adentro, com o objetivo de fazer do Tietê uma linha estratégica que possibilitasse a ocupação efetiva do oeste e sudeste e ao mesmo tempo os eventuais avanços espanhóis. Formas provisórias da existência da vida cotidiana nos caminhos, nas fronteiras e nas fortificações. Essas expedições também não respeitavam os limites do Tratado de Tordesilhas, que demarcavam as possessões portuguesas e espanholas. Bandeirismo. Desde o início da colonização, colônias portugueses exploravam o território brasileiro em busca de ouro. Várias expedições oficiais organizadas pelo governo com esse objetivo eram chamadas de entrada. A primeira entrada foi provavelmente a expedição de reconhecimento comandada por Américo Vespucci em 1504. Além das entradas, ocorreram a partir do século XVII expedições organizadas e patrocinadas por particulares chamadas de bandeiras. Ao pé ou em canoas, os bandeirantes entravam pelo sertão em busca de riquezas e ultrapassava a linha de Tordesilhas. Aliás, durante o período da União Ibérica, a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas perdeu a validade, uma vez que todo o território demarcado estava sob domínio espanhol. As expedições dos bandeirantes geralmente partiam da vila de Piratininga, São Paulo, que também ficou conhecida como a Terra dos Bandeirantes, porque São Paulo tornou-se o centro da formação de bandeirantes. A vila de São Paulo recebeu grande parte da população pobre que morava em São Vicente, fugindo da miséria provocada pelo declínio dos negócios açucareiros no litoral vicentino. Em busca de alternativas para sobreviver, essa população dirigiu-se para São Paulo e começou a dedicar-se ao apressamento de índios para vendê-los como escravos. Os negros da terra, como eram chamados os indígenas, eram forçados a trabalhar na lavoura, fazendas de trigo paulistas que abasteciam as vilas e povoações do litoral, e com índios de carga transportavam as mercadorias que circulavam entre o Planalto e o litoral. As bandeiras eram compostas de homens brancos, mestiços e muitos índios. O líder responsável por sua organização era chamado de armador. Do ponto de vista de sua organização, a expedição bandeirante era comandada por um chefe branco ou mameluco que encerrava em suas mãos os poderes absolutos sobre os subordinados. Sobre seu comando estavam os escravos indígenas que, conforme a descrição
de um dos historiadores é usados como batedores de caminhos, coletores dos alimentos, guias e carregadores. O número de componentes de uma bandeira é variável, podia ser uma expedição de 15 a 20 homens e também podia chegar a reunir centenas de participantes. Houve 3 tipos básicos de bandeirismo: o apressador, pois as bandeiras dedicavam-se à captura de índios para vendê-los como escravo; o prospector, devido à procura de metais preciosos; e o sertanismo de contrato, voltado para o combate aos índios que resistiam ao domínio colonial e para a captura de escravos fugitivos. Apesar das distinções anteriores, o historiador João Monteiro reforça um aspecto. Na avaliação dele, a penetração dos sertões pelos bandeirantes sempre girou em torno de um motivo principal: a necessidade de capturar indígenas para trabalhar nas lavouras. Durante o século XVI, os bandeirantes utilizavam vários métodos de captura dos indígenas. Um deles era explorar as rivalidades entre os diferentes grupos de indígenas. Os bandeirantes e outros colonos portugueses obtiveram parte considerável de cativos por meio da compra de índios aprisionados em guerras intertribais, resgates, conhecidas como resgates. Na maior parte das vezes, entretanto, os bandeirantes organizavam-se em expedições punitivas contra tribos consideradas hostis. Nesse caso, procuravam simular condições de chamada guerra justa prevista na legislação. Os bandeirantes também realizavam ataques às aldeias e missões fundadas nos padres jesuítas. Os compradores de escravos, aliás, preferiam os índios dessas aldeias, pois já estavam relativamente aculturados, sabiam trabalhar na lavoura e desempenhar alguns ofícios. Na segunda metade do século XVII, as bandeiras sofreram mudanças significativas e as expedições passaram a ser organizadas em função de 2 grandes objetivos: a repreensão aos grupos indígenas rebeldes e a busca de pedras e metais preciosos. Quanto ao primeiro objetivo, os bandeirantes foram responsáveis pelo massacre de milhares de índios, despovoando amplas regiões do sertão. Além disso, não era incomum que algumas autoridades do governo, senhores de engenho e grandes pecuaristas, contratassem o serviço dos bandeirantes para atacar rebeldes como escravos reunidos em quilombos, no caso de Palmares. No que diz respeito à busca de metais preciosos, os bandeirantes também foram responsáveis pela descoberta de ouro em Minas Gerais, de 1693 a 1695, Mato Grosso, 1718 e Goiás, 1725. A decisão de procurar o ouro não aconteceu de repente. Animados com as pequenas quantidades de ouro encontradas desde o princípio do século em São Paulo, Curitiba e Paranaguá, os bandeirantes decidiram entrar pelo sertão em busca de jazidas mais abundantes. Foi o que aconteceu com Fernão Dias Paz, que partiu de São Paulo em 1674 em direção ao interior do atual estado de Minas Gerais. A expedição liderada por ele passou 7 anos explorando o sertão mineiro, encontrando apenas pedras turmalina. O caminho percorrido por essa expedição foi posteriormente seguido por outros bandeirantes como Antônio Rodrigo Arzão, Pascoal Moreira Cabral e Bartolomeu Bueno da Silva, cujas as bandeiras descobriram jazidas de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás entre o final do século XVII e as primeiras décadas do século XVIII. Jesuítas, fundação de aldeamentos. Os padres dessa ordem religiosa, chamados de jesuítas, tinham planos de divulgar a religião católica. Consideravam-se soldados da religião com a missão de conquistar índios e colonos, convertendo-os ao catolicismo. A arma utilizada para essa conquista era a catequização, isso é, o ensino da doutrina cristã. O trabalho da catequese exigia a entrada dos padres pelo interior do território, pois os índios afastavam-se cada vez mais do litoral, fugindo da invasão de suas terras. Nesse sentido, a ação dos jesuítas contribuiu para a conquista e ocupação do território brasileiro em regiões como a Amazônia e o sudoeste da colônia. A partir do século XVII, os jesuítas avançaram pelo sertão e fundaram aldeamentos chamados de missões ou missões. As missões foram utilizadas por esses religiosos para a aculturação dos indígenas e para a exploração do seu trabalho. Nas missões, os índios aprendiam a doutrina católica e os costumes da cultura europeia. Além disso, os jesuítas faziam os índios trabalhar na extração de riquezas naturais conhecidas como drogas do sertão: guaraná, cravo, pimenta, castanha, baunilha, plantas aromáticas e medicinais. Com a venda das drogas do sertão, os padres da Companhia de Jesus obtinham grandes lucros.
As missões jesuítas eram alvo predileto do ataque de bandeirantes, pois ali encontrava o chamado índio ladino, isso é, com sua cultura descaracterizada e com o aprendizado de ofícios que interessavam ao comprador de escravos. O dia a dia de um aldeamento. A rotina diária de catequese nos aldeamentos começava bem cedo com a missa, depois uma parte dos índios partia para a roça, onde as plantações eram coletivas, ou seja, a produção era dividida entre eles e suas famílias, a outra parte ficava na aldeia trabalhando com o artesanato. Enquanto os adultos supriam todas as necessidades materiais da aldeia, as crianças estudavam, aprendendo a ler, escrever e contar. Por serem mais receptivas que os adultos, recebiam também aulas de moral e religião. Com isso, os jesuítas pretendiam fazer com que elas influenciassem depois os mais velhos. Outra maneira de romper com os costumes das tribos foi dar a cada família indígena uma casa separada. Isso interferiu na estrutura socializante da vida tribal, em que a moradia era comunitária. Vamos seguindo. Revolta de Beckman. Foram vários os conflitos entre jesuítas e colonos devido à questão indígena. Muitos colonos queriam capturar e escravizar os índios, utilizando-os como mão de obra. Os jesuítas defendiam a proposta de aculturar e comandar os índios. Dentre as missões entre conflitos tornavam-se explosivos, como aconteceu na chamada Revolta de Beckman em 1684. No período da União Ibérica, 1580 a 1640, os jesuítas conseguiram, junto à metrópole, a edição de normas que proibiam o ataque a indígenas e sua escravização. Assim, protegiam os índios dos colonos para explorá-los à sua maneira. Em 1650, o estado do Maranhão enfrentava grande crise econômica, pois os produtores de açúcar da região não tinham condições de pagar os altos preços do escravo africano. Procurando resolver o problema da falta de mão de obra, os senhores de engenho do Maranhão organizaram tropas para invadir os aldeamentos jesuítas e capturar indígenas ou índios para o trabalho escravo. Essa atitude provocou protesto dos padres jesuítas junto ao governo português, que interveio e acabou proibindo a escravização dos índios. Para resolver a questão, o governo português criou em 1682 a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. Essa empresa assumiu o compromisso de introduzir na região 500 escravos negros por ano durante 20 anos. Entretanto, a companhia não conseguiu cumprir suas promessas, agravando a crise econômica e o descontentamento dos colonos. Um grupo de senhores de engenho maranhense, liderado por Manuel Beckman, organizou um movimento para acabar com a Companhia de Comércio e com a influência dos jesuítas. Queriam também autorização para a escravização dos índios. A rebelião eclodiu na noite de 24 de fevereiro de 1600. Estava ausente de São Luís, seu substituto foi preso e os armazéns da companhia foram destruídos. A escola dos jesuítas foi invadida e os padres foram expulsos. Os rebeldes conquistaram um governo provisório e Thomas Beckman, irmão de Manuel Beckman, foi encarregado de ir a Lisboa expor a situação ao rei de Portugal. Esse, ao saber dos acontecimentos, não aceitou a atitude dos revoltosos, prendeu Thomas Beckman. Em seguida, enviou ao Maranhão um novo governador, Gomes Frei de Andrade. Chegando ao Maranhão em 1685, Frei de Andrade aplicou duras penas aos líderes rebeldes. Manuel Beckman e outros dois líderes do movimento foram enforcados. Contudo, a metrópole teve de mudar sua política na região. Os jesuítas retornaram ao Maranhão. A Companhia de Comércio foi extinta em 1685 e a escravização dos índios, realizadas pelas tropas de resgate, foi autorizada. Pecuária. Ao contrário das demais atividades econômicas coloniais que se destinaram ao mercado externo, a pecuária atendia basicamente às necessidades do mercado interno. Com a economia colonial privilegiada, as atividades exportadas ou exportadoras, a colônia ou a coroa portuguesa proibiu a criação de gado no litoral para que essa área fosse ocupada sobretudo pela lucrativa produção açucareira. No período colonial, a pecuária desenvolveu-se principalmente em duas grandes zonas criatórias: as Caatingas do Nordeste e as Campinas do Sul. A mais área antiga foi a do Nordeste, onde os vaqueiros partiam dos engenhos com o gado e avançaram em direção ao sertão, seguindo geralmente o curso dos rios. Isso ocorreu, por exemplo, ao longo do rio São Francisco, chamado por isso de Rio dos Currais. Tratados. A colonização portuguesa não respeitou o Tratado de Tordesilhas, expandindo as fronteiras do Brasil por meio de ações bandeirantes jesuítas e da criação de gado. Os espanhóis também desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas, invadindo colônias portuguesas situadas no Oriente, como as Ilhas Filipinas. Para oficializar a situação, vários tratados internacionais foram assinados por Portugal, fixando as fronteiras do Brasil. Em ordem cronológica, o primeiro tratado foi de Utrecht,
Em 1713, assinado entre os representantes de Portugal e da França. Estabelecia que o rei Iapoc, no extremo norte da colônia, seria o limite de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. O segundo tratado, também assinado em Utrecht, procurou resolver as divergências entre os portugueses e os espanhóis quanto aos limites de seus domínios do sul do Brasil. Estabelecia que a colônia do Sacramento pertencia ao Brasil. Houve também resistência dos espanhóis que lá moravam. O terceiro tratado de fronteira estabelecido entre as coroas da Espanha e de Portugal foi o de Madrid, em 1750, determinado que a colônia do Sacramento pertencia aos espanhóis da região dos Sete Povos das Missões, que ocupou parte do atual estado do Rio Grande do Sul. O Tratado de Madrid não pode ser cumprido, pois jesuítas e índios guaranis dos aldeamentos dos Sete Povos das Missões não aceitaram o controle portuário ou português. Houve violenta guerra guaranítica contra a ocupação portuguesa. Diante dessa situação, o governo de Portugal também não entregou aos espanhóis a colônia de Sacramento. O quarto tratado, assinado em Santo Ildefonso, em 1777, pelos representantes de Portugal e Espanha, estabelecia que os espanhóis ficariam com a colônia do Sacramento, a região dos Sete Povos das Missões, mas devolveriam aos portugueses terra que nesse período haviam ocupado no atual estado do Rio Grande do Sul. O Tratado de Santo Ildefonso foi considerado desvantajoso pelos portugueses, pois pertencia à colônia de Sacramento e receberam quase nada em troca. Por fim, o Tratado de Badajoz, em 1801, definiu a questão. Ele ficou estabelecido que a região dos Sete Povos das Missões ficaria com os portugueses e a colônia do Sacramento ficaria com os espanhóis. Depois de muitas lutas, confirmaram as fronteiras, que basicamente tinham sido definidas pelo Tratado de Madrid. E assim encerramos mais uma edição do Momento da Pregação. Até mais, ouvintes.